Durante séculos, milhões de pessoas abriram a Bíblia em busca de consolo, fé e direção espiritual. Mas poucos perceberam que, além de salmos e mandamentos, esse livro também guarda códigos de prosperidade que permanecem ocultos aos olhos de quem lê sem entendimento. O que aconteceria se eu dissesse que a Bíblia não é apenas um livro sobre a salvação da alma, mas também um manual prático de crescimento, abundância e realização aqui na Terra? Parece chocante, não é? A maioria das pessoas lê as Escrituras, mas quase ninguém aplica os princípios que realmente transformam a vida financeira. E não porque esses ensinamentos sejam secretos, mas porque estão disfarçados em histórias, metáforas e ensinamentos que exigem um novo olhar. Esse vídeo não é apenas sobre religião. É sobre despertar. Sobre abrir os olhos para algo que esteve sempre ali, mas que foi escondido por interpretações limitantes e crenças erradas. Você está prestes a descobrir verdades que podem quebrar correntes invisíveis que te prendem à escassez. E a pergunta que vai te acompanhar a partir de agora é simples: por que tão poucos prosperam, mesmo com o manual da abundância em mãos? Por trás da dificuldade de enxergar prosperidade na Bíblia, existe uma mentira sutil, mas poderosa, que foi repetida por gerações: a de que pobreza é sinônimo de virtude. Talvez você já tenha ouvido frases como mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Textos usados fora de contexto. Frases transformadas em doutrina. E, aos poucos, fomos ensinados a associar riqueza à ganância, sucesso ao orgulho, e dinheiro à corrupção espiritual. A ideia de que viver com pouco seria uma prova de humildade foi plantada tão fundo que até hoje muitos sentem culpa por prosperar. Mas essa é uma distorção perigosa. Porque transforma o sofrimento em modelo. E limita a fé ao mínimo necessário para sobreviver, nunca para crescer. A Bíblia nunca glorificou a miséria. Ela alertou contra o ego, contra a avareza, contra fazer do dinheiro um Deus. Mas ela também exaltou a sabedoria, a abundância, a multiplicação. O que te disseram sobre riqueza não é o que Deus revelou. Está na hora de questionar: será que você está vivendo com menos do que foi prometido porque acreditou em algo que nunca foi verdade? Talvez a pobreza não seja uma prova de fé, mas um reflexo de uma fé mal ensinada. Se a pobreza fosse sinal de pureza espiritual, por que os maiores nomes da Bíblia viveram em abundância? Vamos olhar para os exemplos mais poderosos, que desmontam de uma vez por todas a ideia de que fé e riqueza são opostos. Comecemos com Abraão. Ele foi chamado por Deus, viveu de acordo com os princípios divinos e se tornou não só pai de multidões, mas um homem extremamente rico em gado, prata e ouro. A Bíblia diz, sem rodeios, que Deus o abençoou grandemente. Davi, o rei poeta, um homem segundo o coração de Deus, liderou um reino próspero e acumulou riquezas imensas, não para ostentar, mas para preparar a construção do templo. Salomão, seu filho, foi agraciado com sabedoria e, por consequência, riqueza como o mundo nunca tinha visto. E o que dizer de José? Vendido como escravo, preso injustamente, mas fiel em cada etapa. Sua fidelidade o levou ao topo do Egito, administrando toda a riqueza de uma nação. Ou ainda Jó, que perdeu tudo, mas ao final teve restaurado em dobro tudo que possuía, porque permaneceu justo diante de Deus. Esses homens não foram apenas exemplos de fé, mas também de autoridade, influência, prosperidade e impacto. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para inspirar. Elas estão ali para mostrar um padrão divino. Deus honra quem anda com Ele. E essa honra muitas vezes se manifesta em bênçãos visíveis, inclusive financeiras. Esses testemunhos são códigos vivos. E se você os ignorar, continua preso à escassez. Mas se decodificar, pode acessar uma nova realidade. O que separa você de Davi, José ou Salomão pode não ser fé, mas o quanto você aplica da verdade que eles viveram. Depois de ver como homens de fé prosperaram, surge uma pergunta inevitável: onde, exatamente, está esse código na Bíblia? Por que tantos leem o mesmo livro, frequentam os mesmos cultos, oram com fervor, mas continuam estagnados? A resposta está na linguagem que a Bíblia usa. As Escrituras foram escritas com símbolos, metáforas e princípios espirituais que só se revelam a quem lê com entendimento e sensibilidade. Não são fórmulas explícitas como faça isso e fique rico, mas códigos espirituais que, uma vez decifrados, revelam leis universais, imutáveis, precisas e altamente eficazes. A parábola da semeadura não é só sobre agricultura.
É sobre plantar ideias, ações e comportamentos que inevitavelmente gerarão colheitas proporcionais. O mandamento do dízimo não é uma obrigação religiosa, é uma disciplina energética de desapego, fé e confiança na multiplicação. Os provérbios de Salomão são verdadeiros manuais de sabedoria prática, digna de qualquer best-seller moderno sobre sucesso. Tudo está lá, mas não como receita de bolo. Está camuflado como código espiritual, pronto para ser ativado por quem busca com intenção e discernimento. A prosperidade bíblica não é mágica, mas uma consequência. E ela não vem de forma passiva, mas por entendimento e aplicação consciente de leis divinas. O código está diante de todos, mas só quem se dispõe a enxergar além das palavras vai acessar a riqueza que essas palavras carregam. E é aqui que o próximo passo se revela com clareza surpreendente. Quando Napoleão Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele acreditava estar revelando segredos do sucesso das mentes mais brilhantes de sua época. O que talvez muitos não percebam é que esses segredos já estavam escritos há milhares de anos nas páginas da Bíblia. Hill falava de fé como força criadora, de autossugestão como ferramenta para moldar a mente, de mastermind como união de mentes em um propósito maior. Ora, isso é pura espiritualidade prática, exatamente como ensinada nas Escrituras. A diferença. Hill colocou em linguagem moderna o que a Bíblia expressava em linguagem espiritual. Veja, o conceito de fé em Hill é mais do que crença, é ação convicta, exatamente como ensina o livro de Tiago, a fé sem obras é morta. O mastermind de Hill é o mesmo princípio da comunhão, da força que surge quando dois ou mais estão reunidos em um só propósito. A repetição de afirmações positivas que ele chama de autossugestão se alinha ao poder da palavra que a Bíblia sempre exaltou. A morte e a vida estão no poder da língua. O que Hill fez foi traduzir códigos bíblicos em uma metodologia secular. E por isso suas ideias funcionam. Porque estão alicerçadas em leis espirituais eternas. Quando você percebe que grandes pensadores modernos beberam da mesma fonte, começa a entender que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de alinhamento com princípios invisíveis. E esses princípios, como veremos a seguir, estão disponíveis para todos. Tudo começa na mente. A Bíblia afirma, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Essa frase, encontrada em Provérbios 23 versículo 7, carrega uma verdade profunda e transformadora. A realidade externa de uma pessoa nunca será maior do que sua imagem interna. Enquanto muitos oram por bênçãos, continuam pensando como pessoas presas à escassez, alimentando medos, dúvidas e autossabotagem. E isso anula toda possibilidade de expansão. O código da prosperidade bíblica exige mais do que fé no invisível, exige renovação da mente. Romanos 12 versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é mudança de mentalidade. Isso é libertação de padrões antigos. É a substituição da mentalidade da sobrevivência pela consciência da abundância. Quando a mente se alinha com a verdade espiritual de que você é filho de um Deus de provisão, Criador de todas as coisas, a sua postura muda. Você deixa de pedir com medo e começa a declarar com convicção. Deixa de esperar permissão e começa a agir como herdeiro legítimo. Essa mentalidade é o verdadeiro solo fértil para que as sementes da prosperidade floresçam. Sem ela, qualquer prática externa vira ritual vazio. Com ela, até os gestos mais simples se transformam em canais de multiplicação. A Bíblia não pede para você ser humilde ao ponto de negar sua herança. Ela pede que você seja sábio o bastante para administrá-la com responsabilidade. Mude a mente, e o mundo à sua volta muda com você. É isso que abre caminho para o próximo princípio, onde fé deixa de ser um sentimento e se torna ação deliberada. A fé que move montanhas, como ensina a Bíblia, não é uma crença passiva nem um desejo sonhador. É uma força ativa que exige ação alinhada. Tiago 2 versículo 17 deixa isso claro. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, para ser transformadora, precisa ser acompanhada de passos concretos e conscientes. Na prática, isso significa que orar e crer não basta. É preciso agir como quem já recebeu a bênção, como quem já é merecedor e capaz. Essa combinação é o segredo que poucos aplicam, por isso permanecem na zona da escassez. Você pode orar por prosperidade e ficar sentado esperando milagres, ou pode agir com sabedoria, planejamento e coragem, sabendo que Deus honra quem se esforça. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José no Egito,
que usou a visão que recebeu para administrar recursos, Neemias, que planejou a reconstrução de Jerusalém com determinação e estratégia, e até Jesus, que ensinava sobre a colheita, mas também sobre plantar. O poder da ação consciente, sustentada pela fé inabalável, cria um campo magnético de atração para as bênçãos. Essa ação não precisa ser grandiosa, mas precisa ser constante e intencional. Pequenos passos que se repetem com fé criam um movimento que altera a realidade. A espiritualidade não é um escape da vida prática, é a força que a potencializa. Quando você une fé e ação, você se torna um canal vivo da prosperidade divina, capaz de superar qualquer obstáculo. Você já parou para pensar quantas barreiras invisíveis te impedem de prosperar? Muitas delas estão na mente, enraizadas em crenças que misturam religião, cultura e medo. Frases como dinheiro é sujo, os ricos são maus ou Deus quer que eu sofra criam prisões internas que bloqueiam a ação, sabotam oportunidades e geram culpa até quando a prosperidade começa a surgir. Esses pensamentos não são verdades divinas, mas programas limitantes que precisam ser quebrados. A Bíblia, quando interpretada com profundidade, mostra que Deus deseja abundância para seus filhos, não para que se tornem arrogantes, mas para que possam servir melhor, impactar vidas e manifestar seu reino na terra. A prosperidade não é um pecado, mas uma responsabilidade. Se você carrega dentro de si esses bloqueios, é hora de identificá-los e desmontá-los um por um. Essa transformação começa com o reconhecimento consciente. Você não pode mudar o que não vê. Depois, é necessário substituir essas crenças tóxicas por verdades firmadas na palavra e na experiência de quem já trilhou esse caminho. Meditação, oração e afirmações podem ajudar a reprogramar a mente, assim como o estudo de passagens que exaltam a sabedoria financeira e a generosidade. Lembre-se, romper essas barreiras é uma questão de sobrevivência espiritual e material. O sucesso financeiro não é um privilégio de poucos escolhidos, mas um direito daqueles que se alinham com os princípios divinos e se dispõem a caminhar na verdade, livres de medos e falsas limitações. Chegou o momento mais esperado: transformar todo esse conhecimento em atitudes reais. A Bíblia não é apenas um livro para ler, mas um manual para viver. E quando falamos de prosperidade, ela indica passos práticos que qualquer pessoa pode aplicar, independente da situação atual. O primeiro deles é o compromisso com a disciplina financeira, que começa com o princípio do dízimo. Mais que uma obrigação, o dízimo é um ato de fé e entrega, que abre as portas para a multiplicação. Outro passo fundamental é cultivar a generosidade. A Bíblia deixa claro que mais bem-aventurado é dar que receber. Essa atitude quebra o ciclo da escassez e cria um fluxo constante de energia positiva e abundância. Além disso, é importante desenvolver uma mentalidade de crescimento por meio do estudo constante, da palavra e do conhecimento financeiro prático. Isso significa buscar sabedoria todos os dias, seja lendo, ouvindo ou aplicando. Planejamento e ação consciente não podem faltar. Anote suas metas, crie um orçamento e tome decisões baseadas em princípios de prudência e fé. Aprenda a administrar o que recebe, evitando dívidas desnecessárias e investindo em oportunidades alinhadas com seus valores. E, claro, mantenha uma rotina de oração e meditação que fortaleça sua conexão espiritual, dando sentido e propósito a cada passo. Essas práticas, combinadas, ativam os códigos da prosperidade bíblica em sua vida. O caminho é desafiador, mas possível para quem escolhe andar pela fé e agir com sabedoria. A próxima etapa é manter o foco e a constância, que veremos no capítulo final. A prosperidade não é um destino, mas uma jornada contínua que exige fé inabalável e disciplina constante. Você já sabe que a Bíblia oferece códigos poderosos para conquistar riqueza, mas o verdadeiro desafio está em manter a chama acesa, mesmo quando os resultados parecem demorados. A caminhada do crescimento financeiro e espiritual é feita de altos e baixos, testes e vitórias, mas o segredo está em nunca desistir. Manter a fé significa acreditar na promessa, mesmo quando não se vê o caminho claro. Significa levantar-se todos os dias disposto a agir, aprender e adaptar, sabendo que cada passo, por menor que seja, constrói seu legado. Crescer sempre é mais do que acumular bens, é evoluir como pessoa, como gestor da sua vida e como instrumento da vontade divina no mundo. Por isso, cultive a gratidão diária, celebre as pequenas conquistas e use cada desafio como oportunidade para fortalecer seu caráter e sua confiança. Reforce sua mentalidade de abundância, conecte-se regularmente com a palavra e com pessoas que compartilham seus valores e sonhos.
Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Assim, a prosperidade torna-se não apenas uma realidade financeira, mas uma manifestação do seu propósito mais profundo. A Bíblia não é um livro distante ou antiquado, mas um guia vivo e atual que pode transformar sua mente, seu coração e sua conta bancária. Aplique esses códigos, mantenha o foco e prepare-se para uma vida plena de realizações. O próximo passo está em suas mãos, e a hora é agora. Se esse conteúdo tocou seu coração e abriu novos caminhos para sua fé e prosperidade, deixa um like e compartilha com sua rede. E não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos que vão transformar seu jeito de pensar, agir e prosperar com propósito.